muito obrigado pela oportunidade. Aqui eu quero agradecer a Telesaúde, a Universidade Federal de Santa Catarina, para estar partilhando um pouco do nosso conhecimento e aprendizado em relação à saúde mental do idoso na atenção primária, né? Esperamos aí colaborar com o aprendizado de todos, né? Então vamos lá. Para entender um pouco, eu sou médico psiquiatra, psicogeriatra também de formação e mestre em cuidados paliativos, ok? Conflito de interesse, que é uma questão legal da Anvisa, né? Eu trabalho em serviço público, serviço privado e algumas participações em pesquisas e palestras e apoio para congressos dessas seguintes indústrias farmacêuticas, ok? Coloquei algum roteiro aqui para a gente ter uma ideia de como a gente vai proceder essa aula e se atentar aí o panorama que eu quero deixar claro para vocês, os principais pontos, né, que a gente tem que estar em mente quando a gente se trata da saúde mental do idoso, né? Então são assim, costumo dizer, os red flags, né, as bandeiras vermelhas para a gente estar atento, né? Então a gente vai falar um pouco da epidemiologia, é um tema assim um pouco batido, mas sempre é bom a gente relembrar o impacto de algumas doenças, principalmente a demência na saúde pública, relacionado ao idoso, né? A avaliação de saúde mental no idoso, como eu disse, né? Pontos importantes que muitas vezes passam batido na prática clínica diária, seja do profissional médico de família, do especialista, do enfermeiro que atende na ponta, os técnicos, bem como outros profissionais que são de suma importância, os psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, etc. Então, vou tocar em dois temas que são primordiais quando se fala em saúde mental do idoso, né? São doenças, sim, mas para a gente prevenir e como tratar, né? Depressão e uso de drogas, né? E algumas estratégias terapêuticas que a gente vai estar elencando aí. Dentre elas a psicoeducação, como abordar, atividade física, algum relato de psicofarmacologia e prevenção de doença mental no idoso, ok? Vamos lá. Então, assim, como eu disse, né, é um dado assim que já está, todo mundo está meio careca de saber, mas sempre é bom a gente bater. A gente sabe que a população de pessoas acima de 60 anos, né, no Brasil, dito de idosos, tem aumentado vertiginosamente, né, então isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas é de todo o mundo, né, como a gente vê em 2050, serão 22 milhões de idosos, né, talvez seremos porque vou ter mais de 60 anos também, eu acho. Ok? Então, assim, e uma questão bem importante é a distribuição dessa população acima de 60 anos, né? Então, esses dados aí da ONU de 2002 mostra que a maior parte dessa população de idosos estará vivendo em países menos desenvolvidos, né? Ou seja, países de terceiro mundo, ditos, né, de terceiro mundo ou com baixa renda familiar, né? Enquanto os idosos acima de mais de 60 anos em menor proporção estarão vivendo em países mais desenvolvidos, né? Então, pela primeira vez na história mundial, a gente vai ter mais idosos que crianças com menos de 14 anos de idade, né? Isso é inédito, né? Essa é aprendemos nas aulas de história, geografia, a inversão da pirâmide etária do Brasil, né? Então a gente vai ter uma proporção maior de idosos em detrimento à população de jovens, né? Isso tem toda uma preocupação sociocultural, de toda uma organização social, bem como principalmente de saúde pública, né? Então a gente tem uma ideia dessa tabela aqui, o número de idosos que temos aqui em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina a gente tem em torno de 13 a 14% da população atual são de idosos, né? Acima de 60 anos, né? Então, isso são dados de 2010. E Santa Catarina, a gente vê nessa proporção, os estados que têm a população mais idosa são os estados do sul e sudeste, né? E Santa Catarina a gente pode ver que é o quarto estado ali com uma proporção de idosos chegando a 15%, maior do que a média nacional, né? Talvez seja um pouco difícil de ver os países, mas esse dado de 2005, ele revela uma coisa que já passou, nós já vivemos isso, que é o seguinte, né? O número de anos necessários para a população acima de 65 anos passar de 7% para 14%, ou seja, dobrar. Vemos que, por exemplo, na França, Suécia, Austrália, que são países desenvolvidos, né, de primeiro mundo, ditos, né, países com alta renda, né? Então, por exemplo, a França levou 115 anos, a Suécia levou 85 anos
para que a população dobrasse, né, percentualmente acima de 65 anos, né? Já, por exemplo, Estados Unidos, 69, Reino Unido, 45 anos. Enquanto no Brasil, a gente vê em países menos desenvolvidos, o Brasil na coluna da direita, nós levaríamos 21 anos para essa população dobrar. Então a gente começa a pensar, né, se países muito desenvolvidos, com grande potencial de entrada de recursos, alta renda, levou um tempo muito grande, né, para a população dobrar, nós em pouco tempo, com parcas condições socioeconômicas, dobraremos a população em um tempo muito curto. Como estamos organizados para isso? Como a saúde pública está organizada para isso? São perguntas que a gente tem que estar fazendo, a gente tem que estar pensando para melhor tratar o idoso, principalmente na atenção primária, né? Que é a porta de entrada de todo o sistema de saúde e é onde tem a maior resolutividade, né? Vale lembrar aqui que eu trabalho na atenção primária, né? Eu sou profissional do NASF, numa cidade do interior de Santa Catarina, ok? Esse dado aqui de 2017 mostra aquilo que eu queria falar no segundo tópico, né? O impacto de algumas doenças do idoso na saúde pública, né? Uma das doenças mais impactantes, não somente para o paciente também, né? Mas também para a família e para a sociedade como um todo, são as questões demenciais, né? As síndromes demenciais. Alzheimer, a primeira delas, né? E nós vemos que a maior parte dos pacientes com demência, eles vão viver em países de baixa renda, né? Do que países de alta renda. Então, ou seja, pacientes que geralmente trazem um custo a mais para as famílias e para o sistema público estarão em países que têm condições mais precárias financeiramente, né? Ok? 20% da população, né, dados da OMS, podem ter algum transtorno mental, né? E 4 em cada 5 pessoas com transtorno mental em países subdesenvolvidos, assim, não recebem tratamento. Então, como eu disse, são dados alarmantes que a gente tem que estar pensando, não como uma atenção da gente ter um olhar pessimista, bem como também desesperador, mas sim para a gente estar promovendo a saúde mental, promovendo encontros, promovendo debates de como lidar com isso e como mudar esse cenário, né? Coloca aqui alguns dados do impacto, né, dessa doença que devasta muito, né, e na saúde pública, né, de uma forma geral, ela não tem sido tanto diagnosticada quanto tratamento. Vou mostrar dados que mostram isso. Quando o paciente recebe o diagnóstico de demência, talvez nem tanto, não impacte tanto para o paciente, dependendo do grau de demência que ele esteja, né, mas sim para a família e para os cuidadores ao redor, né. Então isso já causa impacto. Fora as questões mais econômicas, né? A questão dos gastos aumenta, 3 vezes mais gastos anuais, hospitalizações, devido a traumas, quedas. E assim você tem toda uma falência de sistema e de questões socioculturais, afetivas desse paciente dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Então, como eu disse, né, o paciente quando tem esse diagnóstico de demência, esse dado de 2005 de um estudo brasileiro, é visto, né, em geral, repito, né, que no sistema público de saúde que ele tem um menor acesso aos cuidados de saúde, os pacientes com demência. Foi a conclusão desse estudo. Bem como também os pacientes chegam em estágios mais avançados da doença. Então, essa palestra, essa aula de hoje um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção é isso. Estar lembrando que os idosos têm um fator de risco. O principal fator de risco para a demência, né, por exemplo, é a questão da idade. Então, a gente tem outros fatores que são modificáveis, que eu vou falar adiante, mas a idade é algo que não é modificável, que chega para todo mundo, né, mais cedo ou mais tarde. Então, a gente tem que estar pensando, o idoso, uma hora ou outra, ele pode, né, apresentar sintomas iniciais de perda cognitiva. E a gente tem que estar preparado, como profissional da atenção primária, a verificar se esse idoso está entrando num quadro de comprometimento cognitivo leve ou não, para, de repente, acompanhá-lo mais de perto, para se ele vier a ter o diagnóstico de demência, ter todo um plano de orientação e tratamento para ele, né? Com isso, o que muda? Impacta menos, tanto para o paciente e bem como os familiares. A gente aumenta a sobrevida e principalmente a qualidade de vida desse doente, né?
E o paciente com demência, quando chega ao sistema público, né, ele apresenta, em geral, uma menor cobertura farmacológica. Bem provável que ele chega muito tarde, né, e não terá quase benefício de uso de remédios antidemências, né, até mesmo porque os protocolos atuais dessas medicações, eles desprivilegiam, baseado em estudos, a cobertura para casos de demências graves, né, ok? Então, pensando na avaliação de saúde mental do idoso, né, alguns detalhes é importante, porque a anamnese, tanto psiquiátrica, médica geral, da enfermagem, etc., é uma tecnologia, eu digo sempre, né, é uma tecnologia, mas, aliás, pode ser uma tecnologia quando investimos isso, mas, sobretudo, é uma arte, né, é uma arte de conversar, é uma arte de escutar. E para a gente ter alguns cuidados, né, quando principalmente se lida com um idoso, né. Então, aquelas coisas que às vezes parecem simples, mas às vezes é esquecido, né? Então, um ambiente calmo e silencioso, a questão de falar devagar e pausadamente, repetir perguntas quando necessário e dar tempo para as respostas, né? O idoso, naturalmente, é fisiológico que ele tenha um alentecimento, né? Uma diminuição da velocidade de resposta quando a gente remete uma pergunta a ele, né? Existe uma velocidade de processamento cerebral que é diminuída. Isso não é demência, né? Mas, então, isso que a gente tem que estar atento, né? Ele é, de certa forma, brincando, né? Ele não é tão rápido quando era jovem para responder ou para perguntar as coisas. Então, a gente tem que ter essa paciência a mais, né? Isso tudo é importante para que a gente vai verificar com isso, se a gente não der tempo para o idoso falar, como é que a gente vai conseguir diagnosticar, né? É claro, a gente tem toda uma complexidade, às vezes, de estrutura, de saúde, de organização, que às vezes nos permite com que os profissionais tenham pouco tempo. Esse é um dado à parte que a gente tem que trabalhar, é claro, né? Verificar possíveis dificuldades auditivas e visuais, isso é muito importante, né? Parece que é uma coisa que é de praxe, mas nem sempre, né? E o uso de próteses auditivas ou lentes corretivas, né? Então, quantos idosos às vezes se afastam do convívio familiar, social, porque começa a perder a audição e por vergonha, por questões de culturais, idade, não dizem isso e, consequentemente, esse isolamento provoca um embotamento afetivo, um embotamento social, familiar e, muitas vezes, pode levar até mesmo quadros depressivos, né? Outro detalhe importante, né, na atenção básica, que é muitas vezes esquecido, que são algo simples, né, algo para ser treinado, né, e não é algo difícil, né, sempre avaliar a cognição, da mesma forma que o médico de família, ele avalia pressão arterial, exames, enfim, tem que ter um tempo, né, como o médico de família, a proximidade, a atenção primária, vamos falar como um todo, tem que ter esse tempo para avaliar a cognição do indivíduo. E a Inegrito ali tem 3 testes básicos, né, e de fácil aprendizado para você tirar um tempo da consulta ou pedir para ele voltar em outro momento. Se você identificou, aliás, se você atende um idoso naquele momento, não vai dar para avaliar a cognição, vamos deixar para um outro momento, né? Mas um mini exame do estado mental, um teste do relógio e fluência verbal para animais, né? Basicamente, o mini exame do estado mental, a gente tem N formas de aplicar, não, perdão. A gente tem vários modelos disponíveis na internet, até mesmo insights para estar disponibilizando e você está aplicando no seu paciente, né? Teste do relógio também, você tem instruções de como visibilizar isso e como fazer com que o paciente tenha o teste de relógio. Isso fornece informações o quê? Sobre a cognição dele. Se tem um rastreio positivo no mini-exame, no teste do relógio, a gente já tem que encaminhar ele para um profissional, geralmente, né, que tem habilidade no tratamento dessas doenças demenciais, seja psiquiatra com formação para tal, ou não, né, ou neurologista, ou até mesmo um geriatra, que para verificar se isso realmente é um transtorno cognitivo leve, se merece medicação, se não merece, diagnóstico diferencial, bem como acompanhá-lo para uma possível evolução ou não de um quadro demencial, né. Baterias cognitivas breves, daí a gente vai ter outras escalas de avaliação que eu diria que o clínico pode aplicar com certeza, né? Porém são um pouco mais demoradas, exigem mais tempo, tem uma complexidade maior, né? Mas deixei ali só mais como ilustração, ok?
O mini exame de estado mental, a gente tem que lembrar que ele tem pontos de corte. Nesse estudo da Brook 2013 foi bem evidenciado, né? Então, isso é importante porque a gente vê que nem todos os idosos têm o mesmo desempenho. Então, na hora de avaliá-lo, tem em mente se tem anos de escolaridade e se isso está dentro ou não dos pontos de corte, né? Os slides são disponíveis para vocês consultarem depois esses pontos de corte. Então, identificando muitas vezes um problema de cognição, né, que eu chamo a atenção nessa aula, vamos preparar o paciente muitas vezes para uma avaliação de um especialista, né? Então, por exemplo, se a gente vai encaminhar para um especialista, um neurologista, um geriatra, um psiquiatra, já com alguns exames que são facilmente solicitados na atenção primária. Isso daí poupa tempo do especialista para ter os exames, bem como pode iniciar um tratamento prévio. Exemplo, um problema de tireoide, um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo que pode cursar com distúrbio cognitivo, né? Então, isso daí pode mimetizar um comprometimento cognitivo, né? Que ele é secundário a uma doença orgânica como um hipotireoidismo. Então, o tratamento dessa doença orgânica pode fazer com que o paciente deixe de apresentar sintomas de comprometimento cognitivo leve, né? Então, são exames assim, função renal, função hepática, função tiroidiana, dosagens hormonais, bem como algumas vitaminas e, para alguns pacientes, sorologias é importante, bem como a gente tem que lembrar, além desses exames de sangue, a questão de exames neuroimagem, né? Ao menos uma tomografia, né? E melhor, se possível, uma ressonância, né? Então, se o profissional de atenção primária está adiantando esses exames, é mais do que meio caminho andado tanto para a prevenção quanto para o tratamento desses pacientes. Ok, então agora vamos entrar em dois temas que eu não podia deixar de falar, que é muito importante, que é a depressão maior e, secundariamente, a questão de drogas no idoso, né? Então, o idoso ele é mais propenso à depressão, né? Baseado em que isso? Né? Devido à redução de perspectivas sociais, geralmente logo após a aposentadoria tem um grande número de pacientes que entram em quadros depressivos, o próprio declínio físico, né? Perdas frequentes, né? Perdendo filhos, enfim, com a idade, alterações biológicas, isso é muito importante, as vasculares, estruturais e funcionais que vêm com a questão da idade, bem como as questões próprias do envelhecimento cerebral, que isso está mais do que provado, né? Então, a gente tem medidas para evitar esse envelhecimento cerebral e promover um envelhecimento bem-sucedido, que adiante a gente vai comentar. Então, a depressão maior é o transtorno psiquiátrico mais comum nos idosos, né? Então, a prevalência nos idosos em comunidade foi estimada em um estudo de 2010 do Barcelos em 7%, né? E a gente tem que ver que tem sintomas, né? Às vezes o paciente não vai fechar um critério diagnóstico, né, DSM-5 para a depressão maior, mas tem sintomas depressivos clinicamente significantes que são muitas vezes subdiagnosticados, né, subtratados ou tratados inadequadamente, né? Então, a maior parte dos casos pode ocorrer isso, em 40% a 60% dos casos, né? Isso impacta muito, né? O paciente com depressão faz com que perca convívio social, oportunidades, bem como o sofrimento psíquico do paciente. Tá? E o objetivo do tratamento, que a gente tem que estar claro para os profissionais da atenção primária, é a remissão, né? Não existe depressão mais ou menos tratada ou tratada parcialmente, né? A gente sempre tem que buscar, o objetivo é remitir o quadro, né? E já foi visto, né, que é mais difícil em idosos deprimidos na atenção primária, né? Devido a uma série de coisas, complexidade clínica da população, limitação dos cuidados da atenção primária, então tem tudo isso. Então, por isso que esse tema, repito, né, a atenção primária é aquilo que resolve a maior parte dos problemas da população. Então, dentre eles, a gente tem que estar atento a esses problemas de depressão dos idosos, ok? Então, os fatores associados a um curso com recaídas, né? Existem alguns fatores que fazem com que a depressão no idoso seja mais dificultosa o tratamento, né? Então, a questão, novamente, das perdas pessoais, a privação, seja por questões físicas ou econômicas, né? Então, fatores de doença cerebrovascular,
transtornos neurodegenerativos que podem ocorrer, Parkinson, os próprios quadros demenciais, né, que podem ser concomitantes, depressão e demência, né? E depressão progressiva de recursos psicossociais, acesso limitado a tratamento adequado. Então isso daí faz com que a gente tenha maior incidência tanto de recaídas dos idosos com depressão, bem como também a dificuldade de tratamento e adesão. Existe um pior prognóstico, é associado geralmente à questão do quadro inicial, a gente vê, né? Então, pacientes que abrem um quadro de depressão, né, após os 60 anos, a gente diz como um quadro de depressão de início tardio. Esses pacientes geralmente apresentam uma chance maior de desenvolver, mesmo tratado adequadamente o quadro depressivo, alterações cognitivas e quase demenciais posteriormente. Ou muitas vezes a gente vê que esses quadros depressivos que ocorrem após 60 anos são ditos pródromos de quadros demenciais. Então é bem importante estar esse acompanhamento. Então, tratando um idoso com depressão, eu diria que assim é mandatório a avaliação cognitiva. Se você pega um idoso com depressão, faz uma avaliação cognitiva inicialmente, trata ele melhora a depressão, você vê que os pontos dessa avaliação cognitiva, essa questão numérica, aumentam após um tratamento adequado. Então, exemplo, paciente com um Mini-Mental de 20, né, ele tratando ele da depressão, às vezes ele vai subir para 27, 26, 27, 28 em termos de pontuação. Então, a depressão na terceira idade, né, muitas vezes é confundida com um quadro demencial. Então, nós dizemos sim que é uma pseudodemência depressiva, né? Na verdade, não é um quadro demencial, é um quadro depressivo que, se tratado, melhora a questão cognitiva. Então, pacientes que têm depressão com delírios e têm outras questões como problemas de saúde física, eventos vitais graves, esses são pacientes que têm um pior prognóstico no tratamento, né? Homens mais velhos e têm maior duração do episódio atual têm também uma menor taxa de resposta. Tá? A eficácia dos antidepressivos, né? Temos muitos estudos, né? Ensaios clínicos randomizados com idosos deprimidos, revisões que mostraram que os antidepressivos são superiores ao placebo, né? Uma meta-análise hoje nem tão recente, 2012, né? Tem uma taxa de resposta em torno de 48%, remissão de 33%, que é similares às taxas do adulto jovem, né? Alguns pacientes, cerca de 2/3 dos pacientes, não têm remissão em um único ensaio antidepressivo. Ou seja, a gente tem que estar não deu certo com o tratamento em dose adequada e tempo adequado de uso, tem que proceder à troca desse antidepressivo e, como eu disse nos slides anteriores, buscar a remissão do quadro, né? Então, se esses pacientes forem tratados com uma estratégia adequada, uma sequência de tratamento usando antidepressivos adequados e tempo adequado e aumentar a dose, a gente vai atingir cada vez mais uma remissão, né? Então, a gente vai poder ter uma taxa de resposta em torno de 50%, né? E quando não dá, a gente tem estratégias de potencialização do tratamento. Exemplo, o lítio, né, que aumenta a taxa de resposta em 42%, chega a aumentar. Ok? A manutenção. Depois que o paciente remitiu o quadro, né, quanto tempo deve manter o antidepressivo? Essa é uma dúvida. Muitas vezes o paciente remite o quadro de depressão, 2 meses usando o remédio, daí ele para de tomar. Há uma chance maior dele ter uma recaída do episódio, né? Então, isso é muito importante a orientação. Quanto tempo eu vou usar o remédio, né? Ninguém pensa em tirar o antihipertensivo ou o remédio para diabetes, mas o antidepressivo é um dos remédios que as pessoas mais pensam em retirá-lo, né? Então, isso é importante. Orientar bem o paciente. Depois que você remitiu o quadro, a partir da data que remitiu o quadro, não quando iniciou o tratamento, se for o primeiro episódio, pelo menos 1 ano. 2 episódios depressivos, 2 anos. 3 ou mais episódios, 3 anos, né? Eu diria, na prática, a partir de 2 episódios depressivos, né, a mais de 60 anos, acho que não vale a pena o custo-benefício tentar retirar o antidepressivo e ter uma recaída do quadro, né, e isso piorar a funcionalidade do indivíduo, ok? Então, tomara que não esteja ruim para vocês verem, né, esse slide é um estudo do New England de 2014, é uma opinião de especialista, mas é uma opinião de especialista que a gente tem usado na prática, né, em geral, dos psiquiatras e dos pacientes que tratam
idosos, os antidepressivos, né, de primeira linha para o tratamento do idoso seria a sertralina, o escitalopram. Em segunda linha, né, a gente teria duloxetina, venlafaxina, e tem outros mecanismos que poderiam ser usados, como a bupropiona, a mirtazapina e outras opções para considerar, né? Quando a gente for usar em idosos triciclo, pensar na nortriptilina devido à menor incidência de efeitos anticolinérgicos e outros remédios, né, agentes para colaborar em termos de psicose ou também potencializar tratamento seria o aripiprazol para o idoso, tá? Daí vamos pensar, bom, na atenção primária, em geral, a maior parte dos municípios não tem sertralina, não tem nenhum desses remédios, na verdade, né? A gente tem fluoxetina em geral, amitriptilina e imipramina na maior parte dos municípios. Se o paciente não puder arcar com os custos, né, vamos usar a fluoxetina, o que é importante a gente tentar uma medicação, insistir nesse remédio para remitir o quadro, né? E muitas vezes resolve o problema. Por que o sertralina e o escitalopram são as primeiras indicações para o idoso, né? Muito pela questão da tolerabilidade e menor incidência de interação medicamentosa, né? Tanto um contra o outro promove, né? Ok. Então, em relação à depressão, né? É o transtorno psiquiátrico mais comum em idosos, né? Associado ao aumento do uso de serviços de saúde, do risco de mortalidade, suicídio, é uma coisa bem importante que está associada à depressão, do grau de incapacidade e dependência, assim como o prejuízo de qualidade de vida, né, do paciente e da família, né? O uso de antidepressivos, tratamento de depressão no idoso, é eficaz quando utilizado em doses adequadas, né? O idoso não é porque idoso tem que usar subdose, ele tem que usar a dose adequada, obviamente subindo a dose lentamente. Não há evidência de superioridade e eficácia entre as classes de antidepressivos, né? Os inibidores seletivos são a principal escolha devido ao perfil de efeitos colaterais, como eu falei. E quando a remissão não é alcançada com antidepressivo, a gente tem que fazer estratégias de troca, de potencialização, que devem ser avaliadas. Outros tratamentos, né, não menos importantes, né, mas devem ser considerados sempre, às vezes na primeira consulta ou na outra, dependendo do quadro clínico, mais a questão da psicoterapia, né, grupo terapia que temos no NASF em alguns municípios, então devemos considerar muito. E outros tratamentos, né, esses tratamentos são mencionados mais em atenção secundária, alguns são mais de pesquisa, outros não, né? Mas tratamentos biológicos, além dos antidepressivos, temos a eletroconvulsoterapia, que ainda é utilizada, é um tratamento excelente para quadros depressivos graves, questões de suicídio importante, e quando o paciente não tem resposta a outras medicações, né? TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, é uma opção também, são opções que não temos pelo SUS, vale lembrar. E o Deep Brain Stimulation, que é muito utilizado para doença de Parkinson, que em alguns países isso está muito em voga para o tratamento da depressão. Um caso clínico para ilustrar, né? Então, uma mulher, 60 anos, casada, 2 filhos, escolaridade de 8 anos, desculpa, é um homem, né? Evangélico, vendedor, autônomo, e não trabalha há 1 ano, né? Tem depressão há 7 anos, né? Desde o assassinato do filho, vem apresentando tristeza persistente, labilidade, anedonia, cansaço, insônia e diminuição de libido. Tem uma aparência descuidada ao exame psíquico, humor depressivo ansioso, afeto ressonante a estímulos negativos, pensamentos organizados, sem ideação suicida, sem alterações sem percepção, crítica e juízo preservados, né? Tem doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, insuficiência coronariana em tratamento. Tá? Medicações: metformina, glibenclamida, enalapril, tenolol, AS, amlodipina, sertralina como antidepressivo 100 mg e alprazolam. Um paciente bem típico de atenção primária, né? Medicações utilizadas na atenção primária bem prevalentes, né? Então, alguns dados importantes, né? Eu vou chamar a atenção: mini exame de estado mental 29 e 30. O CANCOG é a outra escala de rastreio de demência, né? De transtorno cognitivo. Tá tudo normal os valores, né? Tanto o mini exame, ponto de corte ok, independente da escolaridade dele, e o CANCOG também. Hamilton, MADRS e CGI são escalas. O Hamilton de depressão, MADRS também. Então a gente tem pontuação bastante elevada para sintomas depressivos, né? E uma gravidade definitivamente doente, né? Então na conduta 1 foi aumentada a sertralina para 200 mg, né? Paulatinamente, mantida alprazolam em exames gerais, né? Na visita 2,
persiste com alguns sintomas um pouco inespecíficos, que o idoso, muitas vezes quase depressivos, ele não vai te trazer que ele está com uma tristeza, não vai ter choro fácil, muitas vezes vai ter sintomas somáticos, né, associados. Então, cansaço, impaciência, dor de cabeça, e foi optado, vimos que parecia mais questões de sintomas depressivos que não foram tratados adequadamente com aumento da dose de sertralina. Foi optado diminuir a sertralina lentamente e introduzir a venlafaxina até 75 miligramas. Visita 3. Paciente retorna com angústia, apetite, lentificação psicomotora e insônia. Aumentamos novamente a venlafaxina até 150. Na visita 4, mesmo, sintomas depressivos mais importantes, optado por aumentar a venlafaxina até 225 miligramas. Teve uma melhora significativa do sono na visita 5, apetite, energia, iniciativa para atividades sociais, eutímico. Foi mantida a venlafaxina, 2 meses depois, um retorno numa visita 6, volta com novamente sintomas depressivos associados, tristeza, desânimo, choros. Foi pensado na associação do lítio com o mecanismo de estar. Poderia se pensar numa questão de estabilização de humor, mas também de potencializar o tratamento do paciente e manter uma litemia em torno de 0,3, 0,6. Então, esse caso é para ilustrar o seguinte: a troca de antidepressivos, que a gente tem que usar doses para adultos e doses que estão em bula, obviamente, ou até mesmo, dependendo da situação, situações off-label. Quando eu digo off-label, aumentar acima da bula, obviamente orientando o paciente sobre efeitos colaterais. E se o paciente tiver o benefício, a gente observar clinicamente que com o aumento da dose ele tem melhorado a sintomatologia. Então, foi optado por a introdução do lítio como uma estratégia de potencialização. Então, o caso é para ilustrar troca de medicação, que o paciente tem que melhorar e tem que remitir o quadro. Ok? Falar um pouco de drogas, né? Quando a gente geralmente pensa em drogas para adolescente e adulto jovem, né? Só que a gente está diante dessa geração atual de idosos, é mais propensa ao uso de álcool e drogas que idosos de outras épocas, né? Então, isso é um dado porque, né, a gente para pensar, são idosos que viveram uma época de mudança social muito grande na história do mundo, né? Então, o fenômeno da Woodstock, liberação de drogas, então, propaganda, mídia, enfim, né? Época em que fumar era sinônimo de glamour, né? Por exemplo. E população com transtorno por substância acima de 50 anos, ela aumentou, né? Em 2006 a gente tinha 2,8 milhões, em 2020, né, em questão de 14 anos, 5,7 milhões de pessoas, né? Ou seja, esses idosos que a gente está atendendo, né? A gente vê isso também pela uma demanda de tratamento para internação, né, em pacientes, né? Na coluna da direita, mais à direita, né, são dados americanos, tá? Vale lembrar, mas isso são dados que são similares no Brasil. Então, a gente tem um aumento da população acima de 45 anos internando mais. Então, a gente imagina que também tem essa questão dos idosos, essa população acima de 50, 60 anos, demandando mais tratamento, né? Ok? Então, a questão do uso de álcool e drogas era justamente isso, para a gente lembrar de perguntar para o paciente, né? E que isso cada vez vai ser mais frequente na prática clínica, na atenção primária, né? Então, idosos usando drogas, e quando eu falo cocaína, maconha, e qualquer outra droga sintética ou não, né? Cada vez vai ser mais frequente e a gente tem que estar preparado para isso, além de álcool e tabaco, né? Ok, então é bem importante, sim, muita psicoeducação, orientar tanto o paciente quanto familiares sobre o transtorno, tratamento, indicar, né, considerar o momento do paciente e da família. Às vezes o paciente está muito deprimido inicialmente, não consegue falar sobre suas questões, uma psicoterapia talvez não renda tanto. Então, o momento adequado de indicação e qual tipo de psicoterapia isso é fundamental. O atendimento com o familiar e o cuidador é fundamental. Às vezes o cuidador não é o familiar, né? É uma outra pessoa. Então, ver a história, escutar, ver quais são as queixas do cuidador também, né? Que às vezes pode ser coincidente ou não com a queixa do paciente, né? O local de tratamento, esse paciente vai ficar em casa? Não, ele precisa ser internado, ele precisa ir para um hospital, uma instituição de longa permanência, quais são os trâmites para isso, isso vai ser necessário ou não. E a frequência de acompanhamento. Então, isso é deixar bem claro, principalmente quando se utiliza um antidepressivo, né? Os sintomas iniciais que o antidepressivo pode causar em alguns pacientes, desde os mais modernos aos menos modernos. E quando que eu paro o antidepressivo? Né? Eu começo e nunca paro? Como é que é essa história, né?
Isso a gente precisa de tempo, muitas vezes a gente não tem, né? Mas é fundamental a gente organizar o tempo ou chamá-lo para uma consulta subsequente. Na atenção primária, como médico de família, a estratégia de saúde de família tem esse privilégio, eu diria, de ter essa proximidade com o doente, né? Então isso a gente sempre tem que lembrar que no idoso a gente tem uma família, então a gente tem que estar atento, chamar essa família, ver o que está acontecendo, ver a história dessa pessoa, que é uma história geralmente muito longa. E a família, às vezes, o paciente vai trazer um turbilhão de coisas. E a gente tem que estar atento e saber dimensionar esses problemas para não transformá-lo num furacão. Bem como também ver quais são as prioridades. Hierarquizar os sintomas, né? Hierarquizar, ver o que é sintoma e ver o que é problema, tá? Então é fundamental separar sintoma de problema. Isso, já fazendo isso, vai organizar muito a cabeça, tanto da família quanto do cuidador, para depois a gente ver um momento mais tranquilo e depois alinhar melhor as coisas. Eu costumo dizer que é o ajuste fino, né? Como se a gente vai ajustar um rádio, né? Não poderia deixar de lembrar a questão da psicofarmacologia no paciente geriátrico, né? Principalmente na atenção primária, né? Então, a gente tem alterações fisiológicas do idoso, né? Exemplo, a questão função hepática, função de absorção de medicação, função renal. Então, tem alterações que a gente tem que estar em mente quando vai medicar, tá? Ou quando vai tratar alguma coisa. Então, cuidado com interação medicamentosa, né? O idoso muitas vezes ele é polimedicado. E a gente sempre tem que ter aquele princípio, né? Start slow, go slow, but go. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que, vai iniciar um antidepressivo, alguma medicação, idoso frágil, subdose, não. Tem que doses adequadas, porém, iniciar com doses baixas e aumentando vagarosamente, sentir o paciente, sentir se ele tem efeitos adversos, né? Mas ele pode chegar a doses de adulto facilmente, mas tem que... Então, às vezes a gente dá pouco antidepressivo e mantém ele com depressão tratada parcialmente, né? Isso é muito ruim porque cronifica os sintomas e a funcionalidade sempre é prejudicada, ok? Então, relembrando, né, a gente tem toda uma estrutura fisiológica de mudança, né, diminuição de água intracelular do idoso, aumento do tecido gorduroso, diminuição de massa magra, para quando a gente vai medicar um idoso. Então, são drogas mais lipossolúveis, menos lipossolúveis, então tudo isso influencia muito, né? E lembrar quando a gente vai ver um idoso, que você pode estar diante de um idoso com uma saúde mental abalada, bem como também uma fragilidade, né, um envelhecimento mais comprometido, né? Então, os critérios clínicos em saúde pública para fragilidade em idosos, né? Então, são pacientes que a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar para tratar esse idoso. Então, são idosos com acima de 80 anos ou com 60 anos ou mais com algumas questões. Várias doenças, polipatologia, poliremédios, instabilidades e mobilidade. Então, isso são critérios para o idoso frágil. Então, são idosos que requerem uma ajuda maior, ok? Então, critérios de Beers, né, que são critérios que a gente pode procurar na internet, né, que são critérios que a gente vê de medicações que a gente pode ou não pode usar para o idoso, se tem um risco ou não, né? E fundamental, pessoal, evitar medicação anticolinérgica na medida do possível, tá? O que são medicações anticolinérgicas que a gente vê muito na prática clínica, né? Antihistamínicos, né, principalmente de primeira geração, tricíclicos, né? Então são medicações ou qualquer outra que tenha efeito anticolinérgico importante, porque medicação anticolinérgica está muito vinculada à perda cognitiva, tá? Então, ao longo dos anos. Então, há estudos claros que quanto mais tempo uma pessoa passa usando medicação anticolinérgica, maior a perda cognitiva dela ao longo dos anos. E sempre consultar interações quando possível. Se a gente tem vários aplicativos de celular, pela internet, aqui é um site que demonstra isso, né? Para a gente consultar a interação. Losartana e lítio, por exemplo, tem interação? Tem interação. Pode aumentar os níveis séricos do lítio, levar a uma intoxicação para o idoso ou anti-inflamatórios, por exemplo, né? Uso de benzodiazepínico no posto de saúde, prescrições, né, da atenção primária, prescrições em série, isso é muito comum, né? A gente tem que ver que tem estudos cada vez mais claros, né, e evidenciando esse risco de uso de benzodiazepínicos e aumento de prevalência ou incidência de demência e declínio cognitivo. É claro, né, quando eu dou esse slide, eu não quero dizer assim para atenção primária, tire os benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam de todos os idosos. Não. Eles vão passar mal, vai ter efeitos de abstinência, sintomas de abstinência da medicação e vão ficar bravos com o prescritor, né? Então, o ideal é assim, ver por que o idoso
começou a usar benzodiazepínico, né? Ninguém nasceu usando o benzodiazepínico, ver as causas que começou a usar e ver a possibilidade ou não de um desmame da medicação gradativa, ok? Bem como também, a gente acha que o Zolpidem, né, que é uma medicação muito utilizada para induzir sono, é inofensivo, mas também tem estudos bem importantes, né, estudos caso-controle populacionais, mostrando que tem uma chance de ter umas questões demenciais, incidente de transtorno cognitivo nessa população. Então não é tão inocente a medicação. É fundamental ver a higiene do sono, ver por que ele não está dormindo, trabalhar a higiene do sono, atividades que podem melhorar o sono. E verificar algumas coisas, como por exemplo a apneia do sono, o que está piorando o sono dessa pessoa, tem um transtorno psiquiátrico ou não associado, ok? Agora, para finalizar, contribuições para o envelhecimento bem-sucedido, né? Algumas questões que a gente levantou, né? A ausência de tabagismo atual, questão do consumo moderado de álcool sem abuso, isso está caindo um pouco por terra a questão do álcool, a gente tem cada vez mais evidenciado estudos que o álcool aumenta a questão de diminuição da camada cinzenta em hipocampo, então, ou seja, privilegiando quadros demenciais e de memória. Então, esse tópico, na verdade, poderia até ter tirado dessa vez. Então, a questão do consumo moderado, não leem muito isso. A prática regular de atividade física moderada e intensa, né? Obviamente, bem orientada por profissionais. Índice de massa corpórea e pesos normais. E alimentação o mais possível de saudável, né? Então, o envelhecimento bem-sucedido, ele passa tanto uma questão física, cognitiva, social e emocional, né? Não é somente uma das coisas, né? Não adianta a gente estar com a saúde física muito bem e a questão familiar e emocional abalada. Os benefícios de atividade física, né? Eu toco muito nesse tema, né? É extremamente importante, diminui a mortalidade de uma forma geral, bem como questões cardiovasculares, osteoporose, vários tipos de câncer. Aumenta o funcionamento cognitivo e saúde emocional e aumenta o volume cerebral. E tem um efeito antidepressivo, ok? Por que ela faz isso, né? Ela aumenta níveis de serotonina, secreção de noradrenalina e dopamina, aumenta opioides endógenos, né, e endocannabinoides, que são neurohormônios responsáveis por sensações de prazer, né? E diminui a neurodegeneração e inflamação, né? Então isso, ou seja, a gente está prevenindo o nosso cérebro, tá? Aumenta o volumétrico cerebral em idosos após um programa estruturado de atividade física por um ano, né? Mostrou que esses idosos pegaram um grupo, um caso controle, né? O grupo que fez atividade física, o grupo que não fez, e viu uma diferença bem importante, né? Quem fez atividade física para o aumento volumétrico cerebral. Então, para esse slide aqui, ele mostra uma coisa bem importante, que é estratégia de prevenção de demência, né? Então, a gente vê que o exercício físico está no meio de tudo ali, né? Como uma coisa muito importante. A gente tem que trabalhar em 3 grandes ciclos, né? Esse estudo foi publicado no Lancet, em 2017. Então, diminui a inflamação, né? Através do que? Exercício físico, dieta do Mediterrâneo foi uma sugestão. Redução do dano cerebral, vascular, né? Então, questão de tabagismo, obesidade, tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, colesterol, redução da depressão e melhorar a questão, né? A reserva cerebral cognitiva que a gente diz, né? Então, educação, treino cognitivo, né? Aprender novos idiomas, aprender novas culturas, né? Melhorar o suporte social dessa pessoa é fundamental para a prevenção dos quadros demenciais, né? Então foi visto assim que tem 9 maneiras de reduzir o risco de demência, né? E que 1 em cada 3 casos de demência poderia ser preveníveis, dependendo da mudança de estilo de vida, né? Então viu-se o seguinte, a gente tem que aumentar 3 coisas, né? De certa forma, educação, atividade física e contato social. E diminuir algumas questões, né? Então perda auditiva, pressão alta, obesidade, tabagismo, depressão e diabetes, ok? Então, eu voltei um pouco no tema da demência, porque esse tema é muito importante para a funcionalidade do idoso como um todo, né? E isso impacta muito na saúde pública, ok? Agradeço, aqui tem algumas referências, o meu contato, estou disposto agora a poder ajudar nas perguntas, tá? E a gente vamos ver o que podemos fazer aí. Ok. Temos uma pergunta de Laguna. Gostaria de saber sugestões de medicações para induzir o sono. Eles colocam que a população lá é carente e tem dificuldades para comprar as medicações de custo mais elevado.
Ok, antes da medicação, né, é fundamental a gente verificar por que a pessoa deixou de dormir adequadamente. Se é uma insônia inicial, para iniciar o sono, uma insônia, tem acordado de madrugada, o que faz quando acorda, e bem como se tem acordado antes do horário previsto e aquela questão da fadiga diurna. Então, evidenciar o tipo de insônia que essa pessoa está tendo. Você falou para iniciar o sono, né? Então, vamos lá. Então, mesmo assim, é fundamental ver por que ele deixou de dormir. Está ansioso, tem algum problema, vamos ajudar a resolver, tem como resolver ou não. Tem algum transtorno associado? Então, o fundamental, primariamente, é tratar a comorbidade com essa insônia inicial. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né? Tratando isso, já vai melhorar o sono, tá? Mas, concomitante ao tratamento dessa comorbidade psíquica ou alguma outra eventualidade, medicação que foi iniciada por um outro profissional que está atrapalhando o início do sono, ou uso de café ou algum estimulante, a gente pode usar um indutor do sono, né? Então, eu falei ali da questão do Zolpidem, ele é uma medicação, por mais que tenha esse risco, né? A questão do risco da demência, comprometimento cognitivo, não vou falar em demência ainda, né? Com o uso do Zolpidem é uma escolha. Não é disponível pelo sistema público, né? Então, para induzir o sono, parece ser um pouco contraditório em relação à palestra, mas assim, salvo se não houver contraindicações, né, formais, mas dose baixa de tricíclico, né, é indicado, né? Então, por exemplo, pegar para o idoso, né, para o idoso, estou me referindo, meio comprimido de amitriptilina ou imipramina, pode ser uma opção. Lembrando, sim, uso temporário da medicação e verificar o porquê que ele deixou de dormir. Há uma comorbidade psiquiátrica, um transtorno de ansiedade, depressivo, isso tem que ser primordialmente tratado. Não é tomar o remédio para o resto da vida, né? Evitar o uso de benzodiazepínico realmente em idoso, devido ao aumento de risco de quedas e também disfunção de memória a longo prazo, né? Até porque daí existe um risco de dependência da medicação. Então, essa seria a alternativa para o SUS, né? Excetuando isso, tem outras opções que a gente pode usar para induzir, para a questão do sono no idoso. Como eu disse, o Zolpidem, algumas formulações com menor dosagem, bem como também mirtazapina, que é um antidepressivo, baixa dose, trazodona, que também é uma outra opção para induzir o sono nesses pacientes, ok? Ibirama, gostaria de perguntar se você sabe de algum tipo de serviço em algum município voltado à saúde mental do idoso e como seria esse serviço. Aí eles perguntam também se a psicoterapia tradicional não seria indicada para a depressão do idoso. Digo, se não seria tão efetiva. Não conheço um serviço público, né, especificamente para a saúde mental do idoso. A gente tem, de certa forma, pulverizado, né, em algumas instâncias, né, mas nada especificamente, né. Quando eu digo algumas instâncias, no NASF, no CAPS, alguns trabalhos voltados para o paciente geriátrico em termos de saúde mental. Mas, em relação à segunda pergunta, o que era mesmo? Se a psicoterapia tradicional não seria Psicoterapia. indicada para a depressão do idoso, digo, se não seria tão efetiva. Sim, teria que ver o que chama de tradicional, psicoterapia tradicional. Talvez seja uma psicoterapia de orientação analítica, não sei exatamente. Mas sim, a psicoterapia ela é extremamente indicada para a depressão do idoso, tá ok? Quando eu digo assim, somente a gente tem que avaliar o momento para esse paciente iniciar a psicoterapia, se ele vai querer fazer ou não. Obviamente, trabalhar as resistências em consulta, né, quando a gente vê que o caso realmente vai ter um benefício muito grande com psicoterapia e o paciente não quer ir, tem que trabalhar essas resistências, prepará-lo para o início da psicoterapia, né? Mas é fundamental ver, às vezes o idoso está num quadro de depressão muito melancólica, com delírios, enfim, que se tornaria quase contraindicada a psicoterapia neste início, não que posteriormente não possa vir ter benefícios, mas enfatizando, né? A psicoterapia e grupoterapia para os idosos, né, é extremamente importante e propicia a esse complemento, muitas vezes, para a gente remitir o quadro depressivo. Mais uma pergunta de Laguna. Gostaria de saber se há benefício na troca do uso de diazepam por lorazepam.
Eu diria que o benefício seria pequeno, porque ambos são benzodiazepínicos, né? O benefício é muito relacionado à questão da meia-vida, né? Do diazepam, da medicação, da droga, né? E também a questão do efeito hepático, né? Que o lorazepam não tem efeito de primeira passagem, né? Então tem um efeito hepático menor dano hepático, eu diria. Então esse seria o benefício. Idealmente mesmo é buscar o motivo que ele está usando o diazepam, procurar reduzir, ver por que começou a usar e substituir por uma outra medicação, se necessário, não benzodiazepínico, para fazer esse desmame, né? Obviamente a gente tem que considerar algumas coisas, né? Se tem um idoso de 90 anos, né, usando diazepam há 20 anos, né? Não sei se vai ter um benefício tão grande retirar esse remédio desse idoso nessa idade, né? Então, mexer devagar, porque também a retirada de alguns remédios pode propiciar alguns quadros até mesmo de delírio nesses pacientes se foram retirados de forma abrupta e sem um devido controle. Laguna. Não é que são nomes de alguns medicamentos. Vamos tentar aqui. Roipinol, olanzapina, risperidona. São escolhas interessantes para a troca de DPZ para tratamento de insônia, da insônia? DPZ deve ser o diazepam, né? Se são trocas interessantes, na verdade não, né? Porque antipsicótico usar para idoso a gente tem que usar com muita cautela, né? E a gente usa antipsicóticos quando o paciente tem quadro psicótico associado. Então são antipsicóticos muito sedativos. O olanzapina, por exemplo, é muito sedativo e tem efeito anticolinérgico em doses principalmente acima de 7,5 miligramas. Então, quando a gente for fazer essa troca também, esse desmame, né, lembrar de uma coisa, nunca, tá tomando diazepam e para de tomar o diazepam e toma um outro remédio, exemplo, olanzapina. Não, o paciente pode ter um grande risco de ele não dormir na primeira noite, ou dormir na primeira noite, não dormir na segunda noite, ter efeitos de abstinência. Essa troca tem que ser um desmame gradativo, às vezes cortando o remédio pela metade ou substituindo por outras medicações para fazer esse desmame, tá? Mas nem risperidona, nem olanzapina, risperidona muito menos porque tem pouco efeito sedativo. E nem olanzapina também porque, como eu disse, são antipsicóticos que a gente tem uso em idosos, mas em certas condições, principalmente sintomas psicóticos e quadros de humor. E também a questão do o outro foi o Roupinol, né? Roupinol também, né, que é o flunitrazepam, ele também não seria indicado, haja vista que ele ele também é um benzodiazepínico, né? Seria meio que trocar elas por elas, né? Então, reitero a questão de ver o porquê que ele não dorme e ver também se dá pra gente fazer um desmame mais gradativo, às vezes cortando a medicação e trocando por outras atividades, né, para melhorar o sono, atividade física, enfim. E é fundamental a importância perguntar se ele faz uso de algumas coisas que podem piorar o sono, né, café à tarde ou à noite, chocolate, bebida alcoólica, fuma à noite, ou chá verde, chá preto, chá branco, são alimentos, né, que contêm muita cafeína, né? Então isso aí a gente tem que fazer toda essa anamnese para retirar essas outras medicações drogas, a gente pode dizer, né? Indicação de sertralina é proposto ao idoso, dado ao menor risco de queda, porque ainda não foi incluso ao componente básico. Existe alguma pesquisa para essa inclusão? Essa é uma questão, eu diria, mais de políticas de saúde mental, né, para a inclusão de medicações, né, na questão básica, né. Eu não sei te dizer o porquê exatamente, né, o que eu posso adiantar, talvez, né, a gente haja uma mudança aí nessas políticas para incluir algumas medicações, entre elas a sertralina, né. Mas você tem toda a razão em relação ao risco de quedas, bem como também uma indicação de primeira escolha, como eu havia dito, em um consenso de especialistas, bem como na prática clínica, dado também o menor efeitos adversos iniciais para o idoso, bem como o menor risco de interação medicamentosa. Acredito que seja uma questão de tempo, né? Em alguns municípios, a sertralina já é medicação disponível, né, para tratamento. Não, mais uma vez quero agradecer a oportunidade do SES de me ter convidado, bem como a Telemedicina, Telesaúde de Santa Catarina, né? Essa oportunidade de estar partilhando um pouco do aprendizado aí com os idosos, bem como na atenção primária que eu também trabalho, né? E me coloco à disposição para dúvidas, mais uma vez por e-mail, vou falar meu e-mail aqui, que é o brancojp@abp.org.br, ok?
Muito obrigado e até logo.